pessoal, estamos de volta com o nosso encontro com o esporte nessa segunda-feira, mas sem esquecer também na semana passada, ou do fim da semana, né, quando o Bira garantiu a sua vaga na decisão do Campeonato Estadual Adulto Masculino de Basquete. Vitória muito fácil diante do Java, não é mesmo, Gasparotto? 107-61, vitória esmagadora. A equipe lá treinada pelo técnico Pitu não deu chances ao Java e novamente fez um placar acima de 100 pontos, como já havia acontecido diante do Uruguaiana na presença de sua torcida. Torcida que me parece assim que pelo fato de já estar garantido a vaga para a grande final, não foi em grande número na sexta-feira, mas provavelmente agora quando a equipe vai enfrentar o Caxias nas partidas do playoff da final, o torcedor ele vai voltar em grande número para prestigiar os meninos lá treinados lá pelo Pitu. Numa conversa que eu tive com os torcedores, eles mesmos diziam que a torcida não deve ter ainda em peso, porque eles concordavam, porque era muito fácil. A torcida gosta de um pouco de emoção também. E Caxias e Sojipa disputam hoje para ver quem vai ser o adversário, né, do Bira. Todos apostam no Caxias, que já venceu a partida lá em Porto Alegre, então deve ser o Caxias. E as finais estão agendadas para o dia 9, que seria fora de casa, numa melhor de 5 partidas. Dia 9, fora de casa, e é dias 11 e 14 aqui em Lajeado, tá? Se for necessária a quarta e quinta partida, dia 16 em Caxias e dia 18 em Lajeado. Então são na melhor de 5 partidas, mas o Bira deve confirmar, eu acho, o título de uma maneira bem fácil aí também. A gente deve lembrar, né, Rodrigo, que diante do Caxias foram os 2 compromissos mais difíceis que a equipe teve, com uma diferença aqui de 6 pontos e lá de 8. Então o Caxias vai impor grande resistência para não deixar o Bira novamente ser campeão estadual. A gente conversou com o Ícaro, com o jogador Ícaro, né, que já foi participante de outras equipes aqui do Bira, e com o técnico Pitu sobre essa partida diante do Java. Bem, estamos aqui com o Ícaro, uma grande pontuação na partida. E aí, foi fácil? Bom, a gente entrou focado, né? Isso acho que foi o mais importante, apesar de a gente ter alguns altos e baixos, né, na partida, o que é normal. Um jogo, um placar elástico desse, mas acho que a gente entrou focado, conseguiu construir um bom resultado e classificar para a final, que é mais importante, né? Mas e como lidar agora com o favoritismo também na decisão? Como eu falei, a gente tem que entrar focado, né? Não adianta nada a gente fazer um bom trabalho até agora, chegar lá e perder, né? Acho que a gente tem que focar, trabalhar mais forte essa semana, que a gente vai ter alguns dias para trabalhar o que a gente está de errado, porque ainda tem coisa para melhorar e vamos em busca desse título aí. Bem, estamos aqui com o técnico Pitu. Pitu, vitória fácil? Fácil, eu acho que o time tirou um pouquinho o pé do acelerador, né? Porque tem final a semana que vem, a gente sabia, eu não falto com respeito com ninguém, mas acho que estava nítido que a nossa equipe era superior pelos jogos do turno e retorno. Pelo primeiro jogo a gente foi na casa deles e ganhou, né? Mas acho que o time já deu uma tirada no pé para evitar a lesão, e mesmo assim, e acontece, né? A Bubo se machucou, teve outro que deu uma machucada, o Cauê, né? Então acho que deu uma tiradinha, mas estava seguro, estava bem. Agora é pensar a semana as coisas provavelmente de Caxias, né? E aí trabalhar para chegar bem lá no primeiro jogo. Mas a torcida pode confiar no título? Olha, basquete é jogado. O time de Caxias, ele tem a vantagem em relação a gente ao conjunto de 3 anos. A gente está montando o time, a gente perdeu um jogo, né, para Joinville, a gente não sabe o que é perder, a gente não sabe a reação do time em caso de uma derrota, né? Mas não estou pensando em derrota, estou pensando em ir a Caxias ganhar e vir para isso, né? Eu quero, antes de tudo, que seja uma baita final. Quero chegar na frente, né? Mas o Rio Grande do Sul precisa de final de nível, né? Eu participei de uma final ano passado, era um time treinado contra um time destreinado. Esse ano vão ser 2 times treinados, né? Acho que o basquete do Rio Grande do Sul precisa isso, Caxias precisa, Lajeado, voltou, tomara que a gente termine bem, mas o mais importante é que a gente faça uma final de alto nível. Bem, como a gente pôde conferir, né, Gasparotto, o próprio Ícaro e o Pitu já meio que sabiam que a vitória seria confirmada, e foi quase que um jogo-treino, assim dá para se dizer. Só lembrando que as partidas, né, então, das finais serão quando ocorrer aqui em Lajeado, no Complexo Esportivo da Univates. E me diz uma coisa, e o lajadense, temos novidade hoje, né? Rodrigo, hoje na parte da manhã foram apresentados lá no novo estádio, lá na arena do Lajadense, as 2 novas contratações. O Tatá, que não se apresentou junto com os demais integrantes do grupo, né? E o volante Thales Cabeceira, oriundo lá do noroeste de Bauru.
Então aconteceu às 10h30 lá essa apresentação, e eles à tarde já, depois dos exames médicos, vão se dirigir a Teutônia, onde o grupo está realizando lá a pré-temporada. Saem agora à tarde, logo no início da tarde, e todos vão ficar lá no Hotel União. Já às 19 horas, né, Rodrigo, acontece ali na sede do Estádio Florestal, na realidade às 18h30, em primeira chamada, a eleição da nova diretoria para o próximo biênio. O Nilson Giovanella entrega o cargo provavelmente para Mário Dutra, que é o atual tesoureiro, que é o candidato da situação do Clube Esportivo Lajadense. Duas grandes pessoas, um trabalho de equipe, e certamente o trabalho que foi realizado até agora será dado continuidade na pessoa do Mário Dutra. Na edição da manhã a gente vai dar mais detalhes tanto da apresentação dos 2 novos reforços do Lajadense, como também da eleição do novo presidente do clube. E Grenal, vitória do Colorado, classificação para Libertadores, fez por merecer, Gasparotto? Rodrigo, eu acho que venceu quem quis vencer essa partida. O Grêmio entrou em campo com aquela questão de prejudicar o maior rival, que para não poder chegar lá na Libertadores. Acho que foi um erro. O Grêmio também já sem no comando do Celso Rotti, já sem perspectiva alguma daquele jogo. Eu acho que na realidade, Rodrigo, todos sabiam que o Internacional era o grande favorito para esse Grenal, e confirmou, mesmo que isso foi 1-0, um minguado, mas num gol, ainda mais com um gol em cobrança de penalidade, do qual o D'Alessandro bateu muito bem na bola e saiu para comemorar com o torcedor, garantindo a vaga na pré-Libertadores, que vai fazer um jogo aí com a equipe da Colômbia, né? Isso. Para ver se passa então para o grupo, né? Que vai ter o Santos também no grupo do Internacional, em caso de passar lá na pré-Libertadores. Hoje o adversário, né, mais provável seria o Once Caldas, mas o Envigado encara o Milionários e também o Tolima, que são outros 2 possíveis adversários nessa fase de pré-Libertadores do Inter, que caso que tu já bem destacou, caso avance, pega o Santos no chave 1 do grupo da Libertadores lá. Foi uma rodada, digamos assim, que daria para se dizer quase que perfeita para o Inter, né? Em campo o Inter foi mais objetivo, não tenha dúvida, o Inter buscou mais a vitória, foi mais objetivo. O Grêmio de novo com aquela questão de, quando está de posse da bola, enrolar e não buscar o gol. Eu acho que faltou. E outra coisa, mais uma vez, os gremistas não vão me perdoar por isso, mas eu acho que um grande erro de novo se chamou hoje, dessa vez nesse clássico, Douglas. Né? Não participou da partida, foi dos pés dele que saiu o contra-ataque, saiu o pênalti em cima do Oscar. Eu acho que o Douglas foi muito mal, acho que o Celso Rotti não foi bem também nas substituições. Demorou para mexer no ataque, o Leandro devia ter entrado antes. O Lúcio entrou muito mal, apagado, porque não vem treinando, não vem em boa fase. Eu acho que o Grêmio só pagou por aquilo que já fez durante todo o ano, um monte de lambanças. O gol do Inter era uma questão de tempo também, né, Rodrigo? Eu que não assisti todo o jogo, só pude conferir umas imagens de um resumão da partida no final da noite. Era uma questão de tempo. O Inter chegava com muita qualidade ao ataque, mesmo que o Grêmio tenha conseguido algumas jogadas levar, que resultou em um toque no travessão, uma cobrança de escanteio lá do Douglas, que quase fez um gol olímpico dentro do estádio Beira-Rio, mas eu acho que venceu aquela equipe que estava convicta para vencer e também para se garantir lá na Libertadores, já que para o Grêmio a intenção era só estragar a festa do maior rival. Já, como eu disse, até porque abriu mão do Campeonato Brasileiro já há 10 rodadas. Então, olha, não tinha que nada mais do que ser um suplente nessa grande partida que foi o Clássico e que teve boa arbitragem do Leandro Voaden. Eu acho que ele foi bem, pode ter deixado alguma outra dúvida, né? Principalmente o Grêmio pediu um pênalti depois de ter levado um, mas acho que o Leandro Voaden foi bem na partida, sim. Olha, de todos os outros Grenais, eu me lembro assim de quando o Voaden apitou esses Grenais, todos ele se saiu bem, e novamente a derrota do Grêmio ou a vitória do Inter não passou pelo Leandro Voaden, que nos falava aqui na sexta-feira que gostaria de sair de campo sem as pessoas lembrarem que ele estava apitando. Mas
Tá de parabéns aí o nosso Voaden aí, novamente fez uma grande arbitragem. Tanto que se tu pegar as manchetes e esportes dos sites, dos jornais, se fala da vitória do Inter, mas não se fala, por exemplo, da questão do pênalti. Se diz lá no meio dos textos, no meio das reportagens que foi um gol de pênalti. Então não se cita o árbitro nessa questão, por isso eu acho que ele foi muito bem. Inter, só um destaque, que recebeu a minuta do contrato da Andrade Gutierrez, finalmente, agora vai para a eleição do Conselho Deliberativo, e que promete o estádio Beira-Rio aberto em 2012, caso o Inter esteja na Libertadores, Gasparotto. Rodrigo, até que enfim, né, essa minuta então vai chegar nos conselheiros, né, que vão aprová-la. E, Rodrigo, agora as atenções lá no Beira-Rio devem se voltar para manter o Leandro Damião. Leandro Damião, que ainda não atingiu o seu ápice depois da lesão. Não foi bem no Grenal. Ele teve assim algumas falhas no Grenal de conclusão, mas o Leandro Damião é uma peça muito importante, juntamente com o Dagoberto, que vai ser a dupla de ataque do Internacional, o Dagoberto que já está confirmado na equipe do Internacional. E Inter que deve ir com reservas no Gauchão, no início do Gauchão, já avisando a Libertadores, tanto que os jogadores só voltam de férias ali pelo dia 4 ou 5 de janeiro. Inter que ontem, olha, apostou no Gilberto, foi muito bem o Gilberto, D'Alessandro, o melhor do Inter também, decisivo mais uma vez. Pelo lado do Grêmio, Mário Fernandes e Fernando foram muito bem também, mas agora é pensar em 2012. Inter com a Libertadores e o Grêmio nessa primeira fase, com o Gauchão, já com o Caio Júnior sendo apresentado nessa segunda-feira. Gasparotto, temos que encerrar o programa, mas uma rodada destacada. Rodrigo, eu só gostaria de parabenizar todos os corintianos, nas pessoas, e parabenizando todos nas pessoas do Cauê e do Manuel, jogadores do Bira, que são corintianos, estiveram aqui e declararam que são corintianos. Então, parabéns ao Corinthians, que pela 5ª vez se sagra campeão brasileiro de futebol. Foi o time mais constante e mereceu essa conquista aí, assim como o Cruzeiro, que aplicou 6-1 no seu próprio rival para sempre permanecer na primeira divisão. Parabéns também aos cruzeirenses. Amanhã a gente está de volta com mais um encontro com o esporte. Até mais. A IG Piscinas deseja um Feliz Natal e um 2012 de sonhos realizados. A BCN Segurança, serviços de portaria, zeladoria, apoio em eventos, feiras e exposições. A BCN Segurança, Avenida Senador Alberto Pasqualini, 4047, bairro Universitário. Troller, assessoria e contabilidade, tradição, confiança e agilidade, registros de empresas, declaração de imposto de renda, contabilidade em geral, com estacionamento próprio, Avenida Benjamin Constant 831. Troller Contabilidade e Assessoria, fone 3714-4033. Invista na beleza das rochas ornamentais, uma beleza eterna. De Corbellini Mármores e Granitos traz para você uma infinidade de opções na hora de construir ou reformar o seu espaço. Seja na sua residência ou escritório, sempre a certeza de qualidade, fino acabamento e bom gosto. De Corbellini Mármores e Granitos, em Lajeado, na RS 130, km 71.